Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula, tá? Ainda estamos na fase de propriedades da madeira, né? Agora focando em propriedades mecânicas, tá? Só adiantar aqui em termos de prosseguimento do curso, tá? Então, essa não é a última aula de propriedades, tá? Da madeira. No caso, a gente vai evoluir com alguns conceitos, tá? Só que a partir da próxima aula, as disciplinas de materiais de construção e de madeira, estruturas de madeira se separam, tá? No caso da disciplina de materiais de construção, a gente, depois dessa aula sobre geral, né, sobre propriedades mecânicas, nós vamos passar a questão dos conteúdos dos ensaios, tá? Isso, obviamente, quando a gente for para o laboratório, tá? Então a gente vai ver como é que caracteriza a madeira, como é que faz os ensaios e como é que estima essas propriedades, tá? A partir desses resultados. E no caso da disciplina de estruturas de madeira, né? Nós vamos fazer uma leitura normativa, tá? Sobre as propriedades mecânicas e como a gente deve considerá-las no dimensionamento dos nossos elementos estruturais. Beleza? Então, a gente vai partir para duas vertentes diferentes. Perfeito? Mas vamos lá. Então, sobre propriedades mecânicas, né? Que é o que, talvez diria, o que mais importa em termos estrutural, né? Bom, tudo isso nós já vimos, né? Já falei, perdão, nos vídeos anteriores, mas as propriedades mecânicas faz parte das propriedades físicas, tá? Não deixa de ser uma propriedade física, mas como para a estrutura, essas propriedades específicas, né, que a gente está classificando como propriedades mecânicas, são muito mais importantes, são de extrema importância, então a gente separa no sobregrupo, tá? E aí o que acontece? A primeira coisa que vocês têm que entender, que eu já falei, né, inclusive já adiantei, é que a madeira é um material anisotrópico, ou mais especificamente a gente vai considerar a madeira como material ortotrópico, tá? Então, devido às suas condições anatômicas, isso acontece, tá? A natureza é super inteligente por conta disso, né? É muito bela por conta disso. Então, como as árvores precisam de mais resistência na direção vertical, né, do tronco, na direção do comprimento do tronco, perdão, são desenvolvidas fibras para essa sustentação, tá? Mas nas direções perpendiculares, as suas resistências, suas propriedades mecânicas são bem inferiores. Então, aqui para a construção civil, para a engenharia, nós vamos separar em duas partes, né? As propriedades mecânicas paralelas às fibras e nós vamos considerar as perpendiculares às fibras, beleza? Então é a favor das fibras ou contra as fibras, né? Inclusive aí está errado, está faltando um acento. Vale ressaltar também, só para ficar bem registrado, também as propriedades mecânicas também variam com a umidade, tá? E com a espécie da árvore, perfeito? Então, essas são as principais três variáveis, né? A anisotropia, a espécie que você está tratando da árvore e o teor de umidade de equilíbrio dessa árvore com o meio ambiente, perfeito? E aí, as principais propriedades que nós vamos citar aqui, tá? Deixar bem alinhado, são a resistência, rigidez, ductilidade, fadiga e fluência. Tá? Nós vamos falar de cada uma, mas a princípio espero que vocês, qualquer uma das turmas, estejam já cientes do que se trata cada uma dessas propriedades. Perfeito? Daí já deveria ter sido abordado para vocês. Ok. Então, em termos de resistência, tá? A resistência, pessoal, é assim, uma definição bem simples, é o quanto a matéria, o sólido, a ligação atômica daquele material, tá? Consegue suportar de tensões, né? A aptidão a suportar tensões, tá? A matéria, o sólido,
tá? Como quer que seja. No caso, se a gente for focar em ciências materiais, o quanto aquela ligação atômica resiste antes de plastificar ou romper, beleza? Ah, são duas coisas diferentes, tá? Mas não quer dizer que é a mesma coisa, não. Mas algumas verificações a gente só chega até o momento de plastificação, outras verificações estruturais, né, a gente vai até o momento da ruptura, isso é importante deixar claro. Então, a gente tem que avaliar até quando essa ligação atômica, né, ela começa a se desfazer, e aí plastificando o material, e até o momento que várias ligações atômicas se desfazem ao mesmo tempo, e aí você tem uma ruptura do material como um todo, tá? Tem uma seção rompida, perfeito? Então, a tensão, né, acho que e aí, pessoal da disciplina de materiais de construção, talvez não esteja, não viu muitas disciplinas de estruturas, ou não viu nenhuma, né, ou está vendo agora a primeira. Então, talvez desconheça alguns termos aqui, tá? Mas, bom, tensão é uma força, entre aspas, tá, pessoal? Bem entre aspas aqui, tá? Que atua em um ponto material do sólido solicitado, tá? Então, um corpo sólido vai ter lá infinitos pontos, tá? Materiais, e cada ponto material, quando você carrega, né? Quando você cria um estado de carregamento e reação, né? Então, por exemplo, um sólido qualquer aqui, tá? Vou chamar, esse aqui é o domínio, tá? Esse sólido. Então você põe aqui alguns apoios nele, tá? E carrega ele de alguma forma, então você aplica uma força aqui, por exemplo, superficial, você tem aqui o peso próprio dele, tá? Você tem carregamento de temperatura também, qualquer coisa que seja, tá? Carregamentos indiretos, né? Geradores de tensões indiretos, tá? Mas assim, vamos ficar no mais simples, tá? Então você tem apoios, carregamentos, você está criando aqui um estado, tá? Em que esse sólido, para se equilibrar, ele vai se deformar, beleza? Porque a gente está tratando de corpos deformáveis, né? Então ele vai se deformar numa nova configuração, eu estou botando aqui de uma forma genérica, tá? Com certeza não vai ser assim que esse sólido iria se deformar, mas ele vai se deformar, tá? E o carregamento ainda vai estar atuando. Enquanto esses carregamentos e esses apoios estiverem funcionando, tá? Dentro desse corpo a gente vai dizer que ele está tensionado, tá? Existem tensões atuantes aqui dentro desse corpo. Em cada ponto material existem tensões. Então, se eu fizer um corte nele assim, por exemplo, tá? Então, não vou nem conseguir desenhar igual, mas se eu fizer um corte e separar esse material, né? Imaginando, né, uma separação desse material, a gente vai visualizar que em cada ponto material dele existirá forças, tá? E no outro lado do corte as forças serão exatamente com a mesma intensidade e com sentido inverso, né? Mesma direção, mesma intensidade e sentidos contrários, beleza? E aí a essa força que se dá em cada ponto material a gente chama de tensão, tá? Quando a gente tem um material submetido a uma força, a uma situação uniaxial, tá? Por exemplo, eu tenho aqui um tirante, tá? Uma barra que está engastada aqui num teto, numa laje, qualquer coisa do tipo, e está pendurando algum peso, tá? Qualquer coisa, uma rede, qualquer coisa que seja assim, tá? Então, esse corpo tende a se alongar, tá? Esse corpo tende a se alongar, a gente tem que verificar o quanto se alonga, perfeito? E esse alongamento geralmente a gente chama de delta, né? Tá? E se a gente fizer um corte nele, beleza? Se a gente fizer um corte nele, com certeza a gente vai identificar aqui tensões normais, tá? Que a gente chama de signo, tá? Nesse caso aqui, tensão cisalhante é zero, perfeito? E o que é, como assim tensão cisalhante? Então veja, nesse sólido aqui que eu expliquei, veja, essas tensões vão estar numa direção qualquer, tá? Então aqui, se eu tenho uma face, essa direção está numa direção qualquer, significa dizer que eu tenho uma componente
paralela à face e uma disciplina e uma parcela normal à face, certo? Normal à face e as duas compostas dá resultante, né? Então isso aqui eu vou chamar de tensão resultante. Isso daqui isso aqui seria a nossa tensão normal, que a gente chama de sigma, tá? E aí eu vou chamar sigma n só para destacar. E esse daqui seria a tensão tangencial, que pode ser chamada de sigma t, ou mais comumente a gente chama de tal. Perfeito? Além disso, se a gente imagina uma situação tridimensional, tá? Essa tensão de cisalhamento tal, ela pode estar numa direção qualquer também do plano, tá? Então a gente pode decompor também essa tensão de cisalhamento em duas parcelas. Então no plano, um plano qualquer de corte, tá? A gente sempre vai ter um trio de tensões decompostas, né? A gente vai ter uma tensão resultante, mas a gente pode decompor em um trio e a gente vai chamar essas tensões de tensões tangenciais, tensões paralelas, tensões cisalhantes, né? Duas parcelas de tensão cisalhantes e uma parcela de tensão normal, beleza? No caso como esse, nesse exemplo de axial, uniaxial, né? Perdão, uniaxial, ou seja, eu só tenho nessa situação atuando forças e reações em um sentido, tá? Num elemento uniaxial. Então a gente vai admitir que essa tensão, tá? Vai ser nada mais nada menos do que essa força P, ou na verdade, perdão, deixa eu melhorar aqui. Vai ser o esforço normal que atua na seção dividido pela área, tá? Então, em mecânica dos sólidos, acredito que isso foi comprovado matematicamente pelo pessoal de estruturas de madeira. Para quem está pagando materiais de construção, isso aqui vai ser provado, não cabe a nós aqui avaliar isso, tá? Mas se a gente quer saber qual o valor dessa tensão em qualquer uma dessas seções aqui, a gente vai dividir o esforço normal, que vai variar com a posição X, né? O esforço normal. Nesse caso não varia, mas no caso genérico iria variar. Vamos dizer que X seja 0 aqui e seja e termine aqui, né, em L, beleza? E esse esforço normal aqui para esse caso específico, tá? Para esse caso específico vai ser igual a carga P para qualquer seção, então não varia no comprimento, tá? Então, se eu quiser, nesse caso específico aqui, bem simples, né, um carregamento pontual na extremidade, então eu tenho em qualquer seção que eu cortar essa barra aqui, eu vou ter uma tensão solicitante que será equivalente à carga dividido pela área. Que área é essa, professor? A área da seção transversal dessa barra, tá? Vale destacar isso, que eu estou falando nisso, né? E talvez o pessoal de materiais 2 não esteja entendendo. Então, essa barra tem uma certa seção transversal, tá? E essa área aqui da seção transversal é justamente essa que a gente está utilizando aqui na equação. Perfeito? E aí, para garantir, eu acho que tem até mais à frente aqui. Não. Tem mais à frente, tá? Mas só vamos continuar aqui na sequência. Para garantir que um sólido não rompa, tá? O que a gente vai fazer aqui em madeira, tá? É importante destacar isso, pessoal. Vai depender do dimensionamento, tá? Mas em madeira, geralmente a gente considera aqui a situação de mecânica dos sólidos, né? Em que a resistência, a ruptura vai se dar quando chegar à resistência limite, tá? Isso não é verdade para todos os materiais, concreto não é assim, aço não é assim, e madeira também não é assim. Isso se trata apenas de uma simplificação, perfeito? Então, mas como madeira é assim, eu estou partindo desse princípio. Então, se o material a gente vai considerar que ele vai resistir, se a tensão resistente desse material, e aí essa tensão resistente a gente obtém a partir do quê? Dos ensaios experimentais. Ou seja, a madeira está lá, pronta, a natureza que fez essa madeira, então ela possui uma resistência. Tá? Essa resistência pode ser a resistência à tração, se a gente estiver avaliando a tração, pode ser a resistência paralela às fibras, né? A tração, perdão. Isso aqui seria compressão, tá? Isso aqui seria a compressão, C de compressão. Poderia ser a tração paralela às fibras, poderia ser a compressão normal às fibras, poderia ser a tração normal às fibras, beleza? Qualquer uma dessas tensões aqui, a depender se a nossa barra vai estar tracionada ou comprimida na direção
a favor ou contrária às fibras, beleza? E no caso, essa tensão solicitante é justamente depende da nossa análise estrutural, tá? Que aí vocês aprenderam a fazer já a partir da união das disciplinas, né? Teoria das estruturas com mecânica dos sólidos. Então, em teoria das estruturas, vocês aprendem como calcular o esforço normal, certo? E em mecânica dos sólidos, vocês aprendem como transformar isso em tensões normais, perfeito? Isso no caso de esforço normal, mas aqui poderia estar falando de flexão, poderia estar falando de esforço cortante também, tá? Aí nesse caso aqui também as tensões cisalhantes resistentes, né? E aí a gente vai chamar para madeira de FV, tá? FV 0 graus, né? A favor das fibras, que é a pior das tensões cisalhantes, característica, tá? Então essa resistência tem que ser maior ou igual à tensão solicitante, tensão cisalhamento solicitante. E vocês também aprenderam a calcular isso daqui, tá? Então, quais são os esforços, só para o pessoal, só para a revisão do pessoal de madeira, estruturas de madeira, e para uma introdução breve para o pessoal de estruturas de materiais de construção, perdão. Então, os esforços básicos que a gente tem na estrutura, que a gente vai considerar uma estrutura reticulada, tá? São esforços normais, tá? Que aí seriam esses dois aqui. Então, o esforço normal, que a gente chama a gente simplifica com a letra N, tá? Ele pode ser de tração ou de compressão, tá? Na peça. Então, esse é o esforço normal. A gente tem ainda momento torsor, tá? Ou torção. Então, é aquele movimento que você faz com um pano ao tentar enxugá-lo, tá? É um movimento de torção. Então, alguns elementos estruturais podem estar submetidos a essa torção, mas dentre os esforços, esse é o que a gente menos conhece, tá, pessoal? Vamos dizer assim, o comportamento. A gente não conseguiu ainda dominar o comportamento da torção. E aí, por isso mesmo que a norma de madeira e na prática de projetos, a gente evita, tá? Evita trabalhar com torção, tá? Nunca utilizei um elemento de madeira para resistir à torção, tá? Isso aqui a gente foge mesmo, tá? Temos o esforço de cisalhamento, tá? Em que é um esforço, é uma tendência de corte, tá? Na seção. Então, vamos supor que essas duas peças tivessem juntas, tá? Então, quando eu aplico um esforço assim, tá? Um binário dessa forma, então há uma tendência de corte, tá? Dessa seção. Então, o material pode romper assim também, e a gente chama isso de esforço de cisalhamento, e aí a gente pode chamar de Q, tá? Ou V, tá? Vai depender da bibliografia, beleza? No caso, também temos a flexão, tá? Que é esse comportamento do material. Bom, o nome é fletir, correto, né? Mas vamos dizer assim, arquear. Tá? Veja que existe a formação de uma curvatura, tá? Da peça. E é bom lembrar, pessoal, que isso daqui está diretamente correlacionado, tá? Flexão e cisalhamento e cortante, né? Esse aqui também é chamado de cortante, tá? Esforço cortante. Tá? Esses dois estão diretamente relacionados, perfeito? Sempre que há flexão, na maioria das vezes que há flexão também é cisalhamento, tá? Não é toda vez não. Você pode ter uma flexão pura, mas é muito raro, tá? Mas vamos lá. E aí, quando há curvatura, pessoal, o que vai acontecer aqui é que esse trecho aqui do elemento, essa fibra, né, superior do elemento, vai estar mais curta do que a original, tá? Vai ter um comprimento menor do que o comprimento antes do esforço, antes da deformação, e já essa fibra aqui vai estar alongando. Então, o que é que significa? Significa que se eu fizer um corte aqui, tá? Se eu fizer um corte aqui, o que aconteceu é que... Deixa eu pegar outra cor. O que aconteceu, se eu fizer um corte aqui, olhando de lado, tá, pessoal? Se eu fizer um corte, quando eu aplico um momento fletor, uma rotação, quer dizer que a minha face se deformou dessa forma, tá? Parte dela comprimiu, aqui está comprimindo, tá? Parte dela está alongando, está tracionando, tá bom? Então, numa flexão eu tenho tanto tração quanto compressão na mesma seção transversal, tá? Então, isso é interessante. Feito? Então, é bom destacar aqui que esforços normais, tá? E momento fletor geram tensões normais, tá?
esforços cortantes e momento torsor gera tensões cisalhantes, tá bom? E como é que transforma um e no outro, justamente vocês veem na disciplina de mecânica dos sólidos, tá? Eu acho que especificamente na 2 e na 3. Bom, vamos lá. E aí a tensão normal, tá? Devido a um esforço normal, a gente pode calcular dessa forma, que eu já falei para vocês, né? Só vale destacar, pessoal, que próximo a cargas concentradas e apoios, não vai ser exatamente uniforme, tá? A tensão não vai ser em qualquer ponto igual, tá? Próximo de forças concentradas, pode haver assim, ó, uma distribuição normal diferente dessa que a gente está calculando. O que a gente está calculando aqui é como se fosse uma média, tá? Um valor médio aqui, né? Perdão. Um valor médio, tá? E isso vai ser, isso é verdade, tá? Isso funciona, o que a gente está calculando aqui funciona para elementos longe da força aplicada, tá? Ou da reação aplicada, tá? Mas para regiões próximas à força aplicada, a gente tem uma situação diferente, tá? Não uniforme. E aí, isso ressalta, pessoal, para a questão do seguinte: tanto elemento de madeira, quanto de aço, quanto de concreto, tá? Nas regiões das ligações entre pilares e vigas, ou vigas e vigas, ou lajes e vigas, tá? Na região da ligação estrutural entre os elementos, pode haver situações como essa aqui. Então, as ligações dos elementos estruturais têm que ser vistas com outro olhar, tá? Mas aí o dimensionamento dos elementos em si, a gente considera essa simplificação, tá? Sempre. E aí, a gente, como eu falei, né, em termos de esforço normal, a gente pode ter compressão ou tração, tá? Em termos de compressão, nós podemos ter compressão na direção das fibras ou compressão contrária às fibras, tá? Em termos de compressão na direção das fibras, o que é que vai acontecer? Quando você comprime ele, um corpo de prova, comprimir um corpo de prova de madeira, tá? Aqui a gente vê claramente nessa figura as fibras, tá? O que vai acontecer no momento da ruptura é que as fibras vão tentar se separar, tá? Como se você estivesse pegando 2 canudos ou 3 canudos, pegue 3, 4 canudos e comprima. Você vai ver que cada canudo vai tender a se separar, tá? É como se a fibra tivesse flambando, tá? Entre aspas, tá, pessoal? É bem uma simplificação bem grosseira que eu estou fazendo aqui. É como se a resina que cola as fibras não resistisse, rompesse essa resina, né, essa cola que liga as fibras, e aí a fibra sozinha não resiste a nada, pessoal, porque ela é bem fina, então ela é bem esbelta, então ela vai e flamba, tá? Então, é isso que acontece aqui, ó, veja, essa lasca aqui se separou dessa, tá? Porque a resina rompeu aí nesse ponto, né? E o que acontece? Essa lasca sozinha não resiste a quase nada, porque ela é muito esbelta, tá? Então ela vai e flama, perfeito? Mas aí a ruptura geral a gente diz que ocorre por fendilhamento, né? É justamente a ruptura que se dá, tá? Entre uma fibra e outra. Alguns podem estar achando estranho, né? Professor, como é que a gente está aplicando uma força nesse sentido, tá? E o material está rompendo nesse sentido, né? Está se separando nesse sentido, tá? Então veja, eu não sei se tem um slide posterior, não tem. Então vamos lá. Se eu pego um corpo de prova desse, analisando em uma face, né? Vamos analisar só uma face aqui, como se fosse bidimensional. Se eu comprimo esse material aqui, o que vai acontecer é que há uma tendência de espraiamento das tensões, tá? De compressão. E aí esse espraiamento leva a existir tensões de tração no sentido ortogonal, tá? Na direção ortogonal, perdão. E aí é justamente esse esforço aqui que faz com que esse meu material fendile, tá? Isso ocorre em todos os materiais, todos os sólidos isso ocorre, perfeito? Em concreto também ocorre isso, em aço também ocorre. Porém aqui de madeira é bem expressivo, porque como
a resistência nessa direção é bem inferior à resistência à tração, perdão, nessa direção, que eu vou chamar 90, tá? Resistência à tração. Resistência à tração. Deixa eu apagar e fazer melhor. Como nessa direção a resistência à tração, tá? Eu vou chamar de 90 graus, né? Porque as fibras estão nessa direção aqui, né? Tá? Então, como essa resistência FT90 é muito inferior a essa resistência FC0, tá? Então, vou repetir aqui. FC0 é muito maior que FT90. Então, esse é o modo de falha mais comum, tá? Quando a gente aplica essa compressão FC0, perdão, isso aqui é a resistência, tá? FC0 é a resistência. Quando a gente aplica uma carga P aqui, tá? Uma carga P de compressão, vai surgir tensões de tração na direção perpendicular, tá? E essas tensões de tração perpendicular vão superar a resistência à tração contrária às fibras. Perfeito? É assim que ocorre o momento de a ruptura do material. Perfeito? Mas aí a gente diz, pessoal, que o que a gente vai fazer aqui é comparar a tensão normal, tá, de compressão com tem que ser menor ou igual a tensão resistente de concreto, né, na direção das fibras de projeto. Tá? É isso que a gente vai fazer. Mas a forma de ruptura se dá por fendilhamento, por essa tração transversal, beleza? Tem aqui o vídeo, eu vou deixar lá o link para vocês no SIGA. Depois vocês assistem, que é bem interessante. É justamente o ensaio dessa ruptura aqui, tá? Como essa madeira é um vídeo mostrando essa ruptura aqui. Bom, então como a gente já viu anteriormente, pessoal, a umidade, tá, da madeira influencia diretamente nas demais propriedades, tá, dela. Então a gente tem um gráfico aqui, isso aqui é obviamente aproximado, cada madeira, cada espécie de árvore, né, tem uma relação, mas isso aqui é vamos dizer assim, uma média grosseira. Mas a gente vê aqui, pessoal, que quando a umidade é zero, tá? Aqui esse eixo X é a umidade, quando o percentual da umidade é zero, ou seja, só existe a água de constituição, tá? A resistência, tá, da compressão gira em torno aqui, ó, de 125 MPa, tá? Mais ou menos, aproximadamente, está na média, né? 125 a 130 MPa, beleza? À medida que eu vou aumentando a umidade, tá? Veja que vai decaindo a resistência. Então, quanto mais úmida, menor a resistência, beleza? Então, a gente precisa ter cuidado aí. E aí, vai chegar um ponto, tá? Mais ou menos aqui, vamos dizer, mais ou menos aqui, tá? Aproximadamente, que é o ponto de saturação ao ar, tá? Ponto de saturação ao ar, que é justamente o equilíbrio que se dá com o meio ambiente, beleza? O meio ambiente. E aí, que aqui está girando em torno de 20 a 25% de teor de umidade, a gente vê que não há mais variação de resistência, tá? Praticamente se mantém constante, perfeito? Então, se você quer partir pela segurança, olha, em torno aqui, ó, de 60, né? 55 a 60 MPa. Veja que há uma redução de mais do que 50%, né, da resistência inicial, beleza? Se você quer se assegurar, né, você não garante o teor de umidade da madeira, então você considera esse valor aqui da resistência, tá? No ponto de saturação ao ar. Se você garante, né, tem um tratamento bem feito da madeira, e você garante, por exemplo, que a madeira vai estar 10% de umidade durante a obra e durante a vida útil da estrutura, então você pode considerar que a resistência aqui está perto dos 80 MPa, beleza? Então, isso faz diferença na hora do dimensionamento, tá bom? Também a resistência, pessoal, é uma correlação que existe, né, entre a densidade da madeira e a resistência, né? Quanto mais densa a madeira, significa que ela tem menos vazios, portanto, tem mais
fibras, tá? Se ela tem menos vazios, tem mais fibras. Então, há uma correlação entre a densidade e a resistência. Quanto maior a densidade, maior a resistência, beleza? Então a gente vê aqui, ó, cada pontinho desse é um ensaio experimental de madeira e a gente vê claramente que há uma tendência linear aqui, né? Da relação entre a massa específica, né, ou densidade, como a norma e a bibliografia chamam, mas o correto é massa específica, e a resistência, tá? Em MPa. Ok, então a resistência na direção das fibras vai se dar a partir do ensaio de compressão uniaxial, tá? Como é desse vídeo aqui, tá? Nesse vídeo 6. A gente tem uma máquina, tá? Isso aqui é uma prensa. Isso aqui é uma prensa, beleza? A gente aplica forças, tá? Na direção axial e vai aumentando progressivamente essa carga até o momento em que a madeira rompe, beleza? E quando a madeira rompe, a gente vai ter uma força de ruptura, tá? A gente vai ter uma força de ruptura, tá? De rompimento do corpo de prova, tá? Se a gente pegar essa força e dividir pela área, a gente vai ter quem é a nossa resistência à compressão na direção das fibras. Esse zero aqui, lembre, é a resistência na direção paralela às fibras, 0 graus em relação às fibras, beleza? Aqui tem as dimensões e as direções das fibras que a gente tem que considerar, tá? É importante que para o pessoal do materiais de construção a gente vai fazer esse ensaio, tá? Assim que o laboratório for liberado. É importante a gente obter, e vocês vão ter que correr atrás desses corpos de prova, beleza? E a gente precisa ter cuidado aqui nas dimensões, tá? Precisa garantir que as dimensões estejam corretas e precisa garantir que as direções, tá, das fibras tangencial e radial estejam coerentes com essa figura aqui. Perfeito? Então, é importante destacar que a depender de como é feito esse ensaio, tá, de compressão, a gente também consegue obter o módulo de elasticidade, que é uma propriedade que a gente vai falar mais à frente. Tá? É um parâmetro, perdão. O módulo de elasticidade não é uma propriedade, é um parâmetro que a gente vai discutir daqui para frente. Beleza? Na verdade, esse ensaio, tá? Esse ensaio vai nos dar, a depender de como a gente faz esse ensaio, na verdade, independente de como faz o ensaio, mas isso pode mudar, tá? Mas a gente vai ter o que a gente chama de diagrama tensão-deformação, né? Esse uniaxial, tá? Esse diagrama é essencial para a gente avaliar as propriedades do material e eu acho que todos vocês já viram, né? O pessoal que está mais avançado no curso, acredito que já está cansado de ver esse diagrama. O pessoal do materiais 2 está vendo pela segunda vez, talvez agora. Então, existe uma correlação entre a tensão e a deformação, que a gente chama de relação constitutiva, tá? do material. Beleza? E a gente fazendo esse ensaio e medindo a deformação, né? Se a gente medir tanto a força que a gente aplica, quanto o deslocamento do corpo de prova, né? A deformação do corpo de prova, a gente consegue criar uma curva, tá? Um diagrama que é justamente essa deformação. E a partir desse diagrama, a gente obtém várias propriedades, como a própria resistência, o modo de elasticidade, ou seja, a rigidez do material, tá? E também saber o quão dúctil ele é. Beleza? E além de outras, tem diversas outras propriedades que a gente obtém, tudo a partir desse gráfico aqui. Beleza? Tá. Quando a gente for fazer o ensaio, a gente dá uma lida melhor na norma, tá, pessoal? Para o pessoal aí de materiais de construção. Para o pessoal de estruturas de madeira, a gente não importa para a gente como acha, tá? A princípio, só precisamos saber interpretar os resultados, né? Bom, vamos lá. A aula está ficando longa, talvez eu tenha que dividir em duas, tá? Mas vamos em frente. A resistência, a compressão normal, agora é normal às fibras, tá? Não é mais paralela às fibras, é normal às fibras, tá? Veja que a forma de ruptura dela é diferente, tá? Há um esmagamento das fibras entre si. Perfeito? Ó, aqui é uma figura real, tá? Do ensaio real, a gente vê claramente como é a ruptura, né? Veja que gera uma tração aqui, ó, na superfície, tá? Então ele rompe aqui localmente, ó, tá bom? E há um esmagamento dessa seção, né? Uma curvatura, né? Uma fibra se aproxima da outra, né? Beleza? É muito pouca a resistência disso daqui, tá? É muito menor do que a resistência na direção das fibras, em torno de 25%.
Isso é uma média para o pessoal de materiais de construção. O pessoal de estruturas de madeira a gente vai aprender a calcular isso posteriormente, tá? Na próxima aula. Não é nada linear, tá? E elástico. Essas deformações são permanentes, tá? E aí, só que isso normalmente, pessoal, ocorre mais em situações específicas, tá? Próximo justamente a apoios, tá? Próximo a apoios ou cargas concentradas, beleza? Isso vai ocorrer. De forma geral, na peça, nós não consideramos esse tipo de resistência, tá? A gente só vai considerar ela, fazer essa verificação de resistência próximo aos apoios e em cargas concentradas. Ok, como é que a gente mede? Também tem o corpo de prova, a gente também faz um ensaio de compressão uniaxial, sendo que o corpo de prova, ao invés de ser na direção das fibras, que a gente rompe na direção contrária às fibras. Então as fibras estão nessa direção aqui, que essa seta está indicando, tá? Então a gente vai romper na direção perpendicular às fibras, tá? Ficou ruim aqui, tá? Mas vai romper perpendicularmente às fibras, perfeito? E aí, para o pessoal de materiais, é importante essas dimensões, tá? E também a forma, a direção das fibras, tá? E dos anéis de crescimento para vocês obterem esse corpo de prova adequado, tá? Isso aqui é a questão do ensaio, não vamos entrar no mérito, tá? Então aqui nós temos a resistência à tração paralela, agora a gente está falando de tração paralela, tá? Então FT0, né? FT0, perfeito? Só para um destaque, né? Essa daqui a gente chama de FC90, né? Compressão a 90 graus das fibras. Tá? Aqui tração a 0 graus da fibra. E aí, geralmente é a maior resistência, tá, que tem da madeira, é essa resistência. Vai depender da espécie, né? E tudo mais. Mas geralmente gira em torno de 130 a 300% da resistência à compressão. Beleza? A ruptura é brusca, tá? A ruptura ocorre de forma brusca. Veja que não foi exatamente no plano que ela rompeu aqui, por exemplo, nesse ensaio, nessa figura, tá? Mas há uma tendência aqui, ó, da ruptura do material, da fibra, né? Você tem que romper a fibra para causar esse tipo de ruptura, tá? E aí, como a fibra é o elemento mais resistente à tração, então fica difícil de rompê-la, tá? Então por isso que é a maior resistência. Vale destacar que essa ruptura é brusca, então a gente não pode geralmente o coeficiente que a gente utiliza de segurança nela, tá? Do material é maior, tá? Ou seja, a gente precisa ponderar mais essa resistência, ou seja, se no ensaio a gente obteve uma resistência de 50 MPa, tá? Ou seja, essa seria FT0, tá? Para o projeto FT0D, ou seja, a resistência que a gente vai considerar no projeto, a gente vai ponderar isso muito mais, né? Vai ficar em torno de 25 a 30, vai ficar 25 a 30 MPa, tá? Então a gente vai ponderar muito mais essa resistência, porque justamente a ruptura se dá de forma brusca, tá? Abrupta. Ou seja, a gente quer uma maior distância entre o que a gente está calculando, o que a gente está projetando e o que vai ocorrer na realidade, por falta de segurança, efetivamente, tá? Porque se romper, pode cair tudo, né? Então, também, tá, pessoal? A gente pode obter essa resistência de duas formas. A gente pode obter essa resistência a partir do ensaio de tração direta, em que a gente pega um corpo de prova, né? Acho que tem até foto aí depois, mas eu já vou adiantar. A gente pega um corpo de prova, tá? Geralmente tem essa cabeça aqui na extremidade que é para você poder amarrar, né, pessoal? E poder puxar, tá? Então você puxa por aqui, ó. Tá? Porque senão, como é que você vai puxar? Né? Teria que ter umas garras, né? E aí vai danificar o material. Então, geralmente você faz uma cabeça, tá, assim, mais espessa, reforça essa cabeça para ela não romper, tá? Porque você quer que o material rompa aqui, beleza? Então, esse corpo de prova tem uma área da seção transversal aqui, tá? Tem uma seção transversal de determinada área, geralmente retangular, tá? Para madeira. Essa área da seção transversal, né?
é o que está aqui na equação, beleza? E aí você aplica esforços, né? Esforços. Na verdade é aqui, né, que o esforço aplica, mas vamos simular. E nessa seção aqui, você vai ter tensões de tração, tá? Como a gente mostrou na aula passada, que vai ser basicamente a força aplicada, né, dividido pela área. Então, a resistência à tração vai ser a força que você aplicou lá na máquina no momento da ruptura, tá? Força na máquina que você aplicou no momento da ruptura, dividido pela área, tá? Só que esse ensaio não é fácil de fazer não, pessoal, e geralmente dá muito erro, porque geralmente porque realmente é um ensaio difícil de fazer, tá? Então é difícil de você fabricar peça, o corpo de prova, é difícil, geralmente rompe aqui, pessoal, tá o material, rompe na cabeça, então não dá resultados tão positivos, tá? Mas se você tiver um equipamento bem trabalhado, talvez você consiga fazer esse ensaio, mas é difícil. Tenta aqui a imagem como é, beleza? Ok. Só que a gente vai ver depois que essa resistência de tração a gente consegue obter a partir do ensaio de flexão, beleza? Daqui a pouco a gente vê isso. E aí a gente tem a resistência tração normal das fibras, tá? Então, deixa eu ver se tem imagem, tá? Se eu tenho aqui a direção das fibras nesse sentido, tá? E eu aplico a força nesse, tá? Nesse sentido, há uma tendência de separação das fibras, tá? Natural. Então a gente vai ter que contar apenas com a resistência da resina, tá? E essa resistência é muito baixa em relação às demais. Então, geralmente a gente considera essa resistência aqui para projeto, para dimensionamento, isso aqui a gente desconsidera. A gente diz que a madeira não vai resistir a isso, a não ser que seja um caso muito particular, num ponto muito específico da estrutura, tá? Que numa conexão, alguma coisa do tipo assim que não tenha como evitar, tá? E aí a gente faz essa consideração, mas normalmente para peça a gente não considera esse tipo de resistência, beleza? O ensaio vê que é extremamente complexo, tá? Tem que fazer o corpo de prova nesse formato, tem que ter um cabeçote aqui, ó, específico, tá? Para ele, e ver que veja, o ideal, esse ensaio todo é feito para romper aqui. Vê aqui que no ensaio ele rompeu aqui, né? Não sei se dá para ver aí na imagem. Então, ó, aqui mesma coisa. O que a gente quer é que o material rompa aqui para saber a resistência. Aí vai e na hora do ensaio o material aqui rompeu aqui, certo? Então não é isso que a gente quer, beleza? Então é difícil de obter os resultados desse tipo de ensaio, tá bom? Aí aqui, os esquemas, né, do cabeçote e tudo mais. Perdão, do corpo de prova, né? Bom, e aí tem resistência e cisalhamento também, tá? Como propriedades mecânicas, né? Dentro de resistência ainda. Então, isso pode ocorrer de três formas. De forma oblíqua, tá? Que é assim, ó, tendência de ruptura entre os anéis, tá? Do corpo de prova. Pode ter a tendência, ó, de entortamento das fibras, tá? E aí a gente chama isso cisalhamento normal às fibras, beleza? E a gente tem cisalhamento paralelo às fibras, tá? Ou seja, que é como se uma fibra tendesse a deslizar sobre a outra. Esse é o pior caso, tá? Esse é o pior caso, vai ser a menor resistência entre todos. Então, e é ele que a gente considera a resistência, tá? A resistência ao cisalhamento. Perdão, FV0. FV0, tá? Essa é a resistência que a gente considera ao cisalhamento. E porque justamente, pessoal, quando a gente tem uma viga, por exemplo, aqui, tá? E a gente, já adiantando, né? E a gente carrega essa viga aqui, tá? Por exemplo, ela vai, vamos dizer que as fibras estão nessa direção, tá? Que é que a gente precisa mais resistência, tá? Então o que vai acontecer é que ela vai se deformar, tá? Vai se deformar. Acho que tem até uma figura posterior aí. Tá? Ela vai se deformar. E aí o que vai acontecer é que se eu pegar um elemento aqui, ó, um quadradinho dessa viga, tá? A fibra está nessas... Deixa eu ampliar mais, né? Deixa eu fazer maior. Se eu pegar esse quadradinho e ampliar aí, tá? As fibras estão nessa direção, tá? O carregamento está nessa direção aqui, então vai surgir tensões de cisalhamento assim, tá? Mais ou menos. Só que devido a essas tensões verticais de cisalhamento que surgem, e a tendência seria romper assim, né? Tá?
vai surgir também tensões assim, ó, de mesma intensidade, tá? E sentidos opostos, que é para equilibrar, senão esse elemento gira, tá? Então, essa tensão aqui, ó, solicitante, tá? É igual a essa tensão solicitante aqui, que é igual a essa, tá? Que é igual a essa. O que muda só a direção e o sentido, perfeito? É para ele equilibrar, para esse elemento não girar. E aí o que acontece? Eu tenho a mesma tensão solicitante nessa direção e nessa, tá? Então, onde é que o material vai romper primeiro? Vai romper justamente nessa direção horizontal aqui, beleza? Ele rompe aqui porque a resistência ao cisalhamento nessa direção é menor. Então, quando ele rompe paralelo às fibras, perfeito? Então, essa resistência que a gente considera também é uma resistência muito baixa, tá? E o que a gente acha a partir desse ensaio aqui, tá? A gente tem esse corpo de prova, tá? E aplica uma força aqui, tá? E outra aqui, né? Fazendo um corte, fazendo essa seção aqui, a churada é a seção de corte, tá? A força que a máquina estiver aplicando no momento da ruptura, tá? Dividido por essa área será a resistência, perfeito? Ok? E para terminar aqui a resistência, eu vou parar esse vídeo por aqui, então eu vou criar um outro vídeo para falar das demais propriedades, tá? Mecânicas ainda, antes de separar as disciplinas, porque está ficando muito longo, tá? Mas vamos falar aqui da resistência à flexão, tá? Na verdade, não existe resistência à flexão, tá? Resistências são medidas em termos de tensões, e não existe tensão à flexão. Não existe tensão à flexão, existe tensão normal e existe tensão cisalhante, certo? Existe tensão normal de compressão e existe tensão normal de tração, tá? Então a gente tem a resistência à compressão, tem a resistência à tração e tem a resistência ao cisalhamento, perfeito? Não existe tensão de flexão, tá? A flexão gera tensões de tração e de compressão na seção, como eu expliquei para vocês, tá? Então as fibras inferiores estarão tracionadas, as fibras superiores estarão comprimidas. Superior e inferior do que? Da linha neutra. Tá? Então, supondo aqui uma seção retangular, o meio da viga a gente vai dizer que é a linha neutra. Tá? Linha neutra por quê? Porque ó, é neutro em termos de tensões e deformações. E vamos supor que seja aqui, tá? Essa seja a linha neutra, beleza? Veja, essa seção aqui, esse comprimento aqui, ó, da linha neutra é exatamente igual, ou seja, o comprimento da linha neutra é igual ao comprimento da peça indeformada, tá? Da peça antes da deformação, beleza? Já essas fibras comprimidas têm um comprimento menor e as fibras tensionadas têm um comprimento maior, perfeito? Então, está deformada a peça. Mas, especificamente na linha neutra, existem tensões e deformações nulas, tá? Então essa é a linha neutra. E aí o que acontece? Acima da linha neutra, para uma carga, né, para um momento positivo, tá? E aí o pessoal de materiais de construção não vai entender muito bem, mas não se preocupem. Eu acho que esse semestre mesmo vocês estão aprendendo teoria das estruturas, né? E vão começar a entender, tá? Se não, esse semestre no próximo, beleza? Mas assim, se a tendência de flexão for, a forma de deformação for assim, tá? A gente disse que é uma flexão positiva, porque poderia também arquear no sentido inverso, né? A depender do carregamento, tá? E dos apoios, tá? E nesse caso aqui seria uma flexão negativa, tá? Então flexão positiva, flexão negativa, beleza? Então negativa, positiva, perfeito? Então para uma flexão positiva, já adianto desde já, as fibras superiores comprimem e as fibras inferiores tracionam, tá? Se fosse flexão negativa, seria o oposto, tá? De cima tracionaria, de baixo comprimiria. E, tá? Como é que a gente calcula essa tensão, tá? Então, se a gente souber o momento fletor da peça, que a gente chama de M, né? Momento fletor, tá? A gente consegue achar essa tensão, tá? Essa tensão vai ser igual ao momento fletor dividido pelo momento de inércia, tá? Momento de inércia. Isso aqui vocês aprendem a calcular em mecânica dos sólidos 1, né? Multiplicado por Y. E quem é Y? Y é a distância. Isso aqui tem um menos, tá? Perdão. Tem um menos aqui antes. A Y é a distância da linha neutra ao ponto que você quer saber a tensão. Então vamos supor que eu quero saber uma tensão aqui nesse ponto que está a 10 centímetros da linha neutra. Tá? Então esse Y aqui será 10 centímetros, mais 10 centímetros, porque está acima. E se eu quiser saber esse outro ponto aqui que está a menos 5 centímetros,
tá? 5 centímetros distante para baixo. Tá? Então, y seria igual a menos 5 centímetros. Aí você bota nessa equação aqui. Veja que se você botar menos aqui no y, a tensão vai ficar positiva, ou seja, tração. Tá? Se você botar positivo, vai dar compressão, a tensão. Vai dar negativa a tensão, então é porque é compressão. Então, acima da linha neutra comprime, abaixo da linha neutra traciona. Perfeito? Isso considerando o momento positivo. Se o momento for negativo, inverte-se tudo, né? Beleza? E aí, você, na norma, normativamente, tá, pessoal? Pessoal da estrutura, já vou adiantar aqui. A gente vai estar trabalhando, na verdade, com módulo de resistência, tá? Mas isso aqui a gente vê posterior, mas é a mesma equação, tá? Não se preocupem. Isso equivale, tá? É a mesma equação, são equivalentes, tá? Só com uma forma diferente de enxergar. Mas vale ressaltar aqui, ó, veja, que se você faz um ensaio de flexão, tá? Se você faz um ensaio de flexão em laboratório, beleza? Você vai ter aqui nessa peça de maior curvatura, tá? Você vai ter tensão máxima, tá? Você vai ter a flexão máxima. Tendo a flexão máxima, você consegue calcular quem é a tensão de tração máxima, tá? No momento que essa tensão de tração máxima, superar a resistência à tração, ou perdão, quando ficar igual, né? Tá? Quando ficar igual a resistência à tração perpendicular às fibras, lembrando que as fibras estão nessa direção, né? Então o material rompe, tá? No momento que ultrapassar, no momento que a tensão de tração aqui máxima, aqui, ó, devido à flexão, ultrapassar a resistência à tração, quer dizer que rompeu. Então a gente consegue calcular a resistência à tração paralela às fibras, beleza? A partir da flexão, tá? A norma e os livros, a biografia, chamam essa resistência aqui não de FT0, mas de FM, tá? Mas equivale, tá, pessoal? Equivale. Há uma diferença real, na realidade há uma diferença, tá? Eu não vou adentrar muito agora nessa videoaula, porque está muito longo já, e isso daqui vai ser mais útil para o pessoal de estruturas de madeira. Então, posteriormente eu falo melhor sobre isso aqui para o pessoal de estruturas de madeira. Tá? Mas aquela formulação lá de mecânica dos sólidos é válido para o material elástico linear, tá? Perfeitamente elástico linear. E o comportamento seria assim, como eu expliquei lá anteriormente, tá? Mas a madeira não é um material perfeitamente elástico linear. Então, se eu for acrescentando momentos, né, de pouco em pouco, o que vai acontecer? Que vai chegar primeiro na resistência à compressão, porque a resistência à compressão é menor do que a tração, como a gente viu. Então o material vai começar a plastificar, não vai romper, tá, pessoal? Não vai romper, mas ele vai começar a plastificar. Então, ele vai começar a enrugar assim, ó, pessoal, tá? Vai começar a enrugar, beleza? Mas não vai cair, não vai romper ainda, porque ainda não chegou no ponto de ruptura. Quando o material está sendo comprimido assim, ele consegue plastificar e a seção vai se adaptando. Veja que a tensão vai plastificando, ó, vai se tornando não linear, tá? E a linha neutra vai descendo. Veja que a linha neutra desce, ó. A linha neutra que era aqui no meio da seção, para uma seção retangular, vai descendo, tá? E como ela vai descendo, as tensões de tração vão aumentando mais ainda, tá? Além de aumentar porque o momento está aumentando, as tensões de tração vão aumentando porque a área aqui embaixo vai diminuindo, tá? E aí vai chegar um momento em que as fibras de compressão vão estar plastificadas e a de tração vai chegar na ruptura. Então, a ruptura do ensaio à flexão se dá na tração, perfeito? Se dá sempre na tração. E aí, ou seja, essa tensão aqui, tensão chamada de tensão 1, tá? E essa aqui eu vou chamar de tensão 3, então tensão 3 é maior do que a tensão 1, tá? Tensão 3 é maior que a tensão 1. Quando a gente está calculando, a gente está considerando que a tensão atuante é essa. E, na verdade, a tensão atuante na tração é essa. Então, conclusão. Se a gente pegar a resistência à flexão, tá? Devido ao ensaio de flexão, tá? A gente vai obter resultados inferiores do que no ensaio de tração direta, tá? Mas a gente vai considerar, na prática, igual. Porque isso é a favor de segurança. Se eu considero essa resistência ao invés dessa, então estou dizendo, tá? Estou dizendo que na hora de dimensionar eu estou considerando algo a favor de segurança, mais conservador. Perfeito?
E é isso que é feito, é uma simplificação feita devido à dificuldade de se obter esse resultado a partir do ensaio de tração direta, tá bom? Então, a gente obtém a resistência à tração, né, devido à flexão, pelo aquele equacionamento que eu falei, tá? Isso aqui é só uma outra forma, isso aqui é o módulo resistente que eu falei agora para você, tá? E esse aqui é o momento na hora da aplicação da carga, tá? Mas pode admitir que é essa equação aqui, tá bom? Simplificadamente. E aí a gente consegue calcular a tensão devido consegue calcular a resistência à tração paralela às fibras com o ensaio de flexão. Beleza? Aqui são alguns os equipamentos utilizados, né? As dimensões do corpo de prova que deve ser utilizado no ensaio de flexão. Tá? E é justamente assim, pessoal. O ensaio de flexão é essa cara aqui, tá? A gente bota dois apoios, tem o corpo de prova naquelas dimensões especificadas, tá? E faz uma carga aqui no meio do corpo de prova, tá? E aí a gente tem a flexão ocorrendo. Bom, eu disse que ia parar aqui na resistência, mas eu vou continuar porque falta muito pouco, tá, pessoal? Então vamos lá. Rigidez. Tá? Eu já até comentei com vocês deveriam saber, tá? Que a rigidez é a capacidade que o sólido tem de se manter indeformado, tá? À medida que a gente vai solicitando ele, tá? Aplicando cargas. Quanto menos ele se deformar para um nível de carga constante, mais rígido ele é. Ou seja, se eu tenho dois materiais distintos, eu aplico a mesma carga nos dois, tanto em termos de tipo de carga como em termos de intensidade, tá? Aplico a mesma solicitação neles dois. Um deforma 5, o outro deforma 10. Quer dizer que esse que deformou 10 é mais flexível que o que deformou 5. Ou esse que deformou 5 é mais rígido do que o que deformou 10. Beleza? Algo que é infinitamente rígido é indeformável, né? Não existe isso. Inclusive, mecânica dos sólidos 1 é a mecânica dos sólidos indeformáveis, né? Do corpo rígido, dos elementos de corpo rígido, né? Ou seja, elementos infinitamente rígidos, indeformáveis, é a mesma coisa. Quando vocês passam para a mecânica dos sólidos 2 e 3, então aí você vai começar a trabalhar com a mecânica dos sólidos deformáveis, né? E aí a gente trabalha com deformações e tensões, perfeito? Então, todo material deforma. Todo material deforma. E essa deformação depende da rigidez do material. E é o que acontece. Se lembra lá que eu falei do diagrama tensão-deformação. A gente vai ter o diagrama tensão-deformação. Tá? Que geralmente no começo aqui se assemelha muito a uma reta e depois começa a encurvar. Tá? Como a gente trabalha aqui em madeira principalmente, tá? Apenas na fase elástica, eu vou admitir que apenas esse trecho aqui, ó, reto, tá? E aí a minha rigidez pode ser medida pela tangente desse ângulo aqui, desse ângulo θ, tá? E aí a minha rigidez é medida pelo que a gente chama de módulo de elasticidade, tá? Aí vai ser tangente desse θ aí. Ou vai ser equivalente à tensão dividido por deformação, beleza? Então vai ser a tangente desse ângulo é quem? É a tensão dividido pela deformação, não é isso? Ou, passando a deformação para esse lado, a gente tem que tensão é igual ao módulo de elasticidade vezes deformação. Isso a gente chama de lei de Hooke, tá? Isso aqui quem está em estrutura de madeira já viu até cansar. No caso de quem está em materiais 2, deve ter visto a partir do semestre passado, tá? Então, como a gente calcula como é que a gente obtém esse módulo de elasticidade? Pelo ensaio de compressão axial, tá? Ou tração axial, beleza? Então, a gente faz o ensaio de compressão axial, tá? E obtém esse gráfico, essa relação entre tensões e deformações, tá? Ao longo do acompanhamento do ensaio. E aí, por exemplo, no caso desse ensaio aqui, ó, que foi uma compressão, né, de uma madeira do tipo de uma árvore do pinho do Paraná, tá? Aqui eu tenho limite de plasticidade, tá? Limite de plasticidade, ou seja, até aqui o material é elástico, beleza? Até aqui o material é elástico, a partir daqui ele se torna plástico, tá? Então, plástico para cá,
elástico para cá, tá? E aqui é o limite de ruptura, tá? Então aqui o material rompeu, tá? Não tem mais ensaio a partir daí porque ele rompeu, beleza? E quem é o modo elasticidade? Ora, se você pegar, se aqui é uma reta, tá? Se isso aqui é uma reta, se você pegar isso daqui, ó, que é 4, né? Isso aqui é 4, concorda? 4 MPa, né? 4 MPa, 12 menos 8, 4. E você pegar aqui, ó, essa diferença daqui mais ou menos para aqui, tá? Ó, aqui é 0,5%, né? Aqui é por mil, eu acho, né? Tenho quase certeza que é por mil. Mas vamos lá, aqui tem de 0,5 até 1, né? Então aqui é mais ou menos 0,8. Podemos dizer que é 0,8 aqui nesse ponto, tá? Vou chutar aqui, tá? Um valor, vou dizer que é 0,8. Então aqui isso tudo vai dar 0,3, né? 0,3, beleza? Agora esse aqui é 0,3, eu acredito que seja 0,3 por mil, tá? Mas vamos fazer uma conta aqui. Então quem é o modo de elasticidade dessa madeira? Vai ser 4 MPa dividido por 0,3 dividido por 100, né? Que é por cento, né? Vamos fazer primeiro por cento aí. Aqui vai dar 400, né? Dividido por 0,3. Aqui vai dar 4.000 dividido por 3. Isso daqui vai dar aproximadamente 1.000. Deixa eu fazer a conta aqui, né? Vai dar 4.000 dividido por 3, né? Vai estar aqui 1.333 para lá, né? Uma dízima aí. Então, não, com certeza isso daqui é por mil, tá? Isso aqui está errado, isso aqui é por mil. Então aqui é por mil, aqui fica 40.000, aqui fica 4.000, aqui fica 40.000 e aqui fica 13.000, beleza? 13.333,33. Ficou meio bagunçado, mas acho que vocês entenderam a ideia. Se não, a gente tira dúvida posteriormente. Tá? Então veja aqui, ó, 14 gigapascal, né? Então aqui é 13.000 megapascal. Então, na verdade, isso aqui é aproximadamente 14 gigapascal, né? Como eu falei, tinha razão. Isso aqui é por mil, tá? Isso aqui está errado. Isso aqui está errado, com certeza. Isso aqui a ordem de grandeza é por mil, tá? Eu identifiquei que estava errado porque é muito baixo, tá? Para uma madeira, gira em torno disso daqui mesmo. Uma madeira softwood gira em torno disso daqui a modo de elasticidade, beleza? Já aqui, ó, é um outro ensaio de outro pino do Paraná também. Veja que é um pouco diferente, tá? Mas no final das contas o módulo de resistência deu bem semelhante, né? Um deu 14 e outro 13, né? Vocês calculam da mesma forma aí, né? Agora o limite de resistência aqui, ó, a resistência, né? Deu 58 MPa, aqui deu 22, né? Então esse daqui, esse corpo de prova deu bem menor em termos de resistência, porém a modularidade é semelhante, tá? Perdão, pessoal. Isso aqui é tô falando besteira. Porque isso aqui é o ensaio de compressão, tá? Isso aqui é o ensaio de tração na flexão. Então, com certeza vai dar diferente. Tá? O módulo de elasticidade tende a dar... Porque você pode obter o módulo de elasticidade a partir dos dois, tá? Beleza? Então, a resistência à tração, com certeza, vai dar maior. Né? Aqui, a resistência o ensaio de flexão vai dar resistência à tração, então vai dar muito maior do que a resistência à compressão, com certeza. Beleza? Então, estava falando besteira, peço perdão para vocês. Mas é possível também obter uma elasticidade a partir do ensaio de flexão, tá? Não é o mais usual, mas o usual é obter a partir do ensaio de compressão. Mas, obviamente, obviamente, o modo de elasticidade, a depender da espécie, tá? Não é comum, mas pode variar na compressão ou na tração, tá? Porque você pode ter um diagrama assim, ó. Eu só estou mostrando um lado do diagrama, né? Mas vamos supor que eu tenho um diagrama, tensão, deformação, tá? Aqui é positivo, aqui é negativo, ou seja, aqui é tração, aqui na parte de cima é tração, aqui na parte de baixo é compressão. Então, eu posso ter um diagrama diferente, tá? De um lado eu ter assim, e do outro, por exemplo, ter uma outra inclinação, beleza? Assim, por exemplo, tá? Então, podem ser diferentes, como é o caso aqui, que deu uma pequena diferença. Mas aqui é igual, tá? Aqui o erro é de ensaio. Perfeito? Bom, aqui só a ductilidade não vai influenciar muito aqui pra gente, então o material é dúctil quando ele se deforma muito antes de dar ruptura, tá? Então, esse material vermelho aí, por exemplo, vou aproveitar essa figura, é um material menos dúctil do que um material assim, por exemplo, tá? Esse aqui, vamos supor que esse aqui rompeu aqui,
esse daqui rompeu aqui na frente, tá? Então, esse material aqui, tá? Esse material azul é mais dúctil, tá? Mais dúctil. Beleza? Em termos comparativos, a madeira é bem dúctil, tá? Só que acontece, o problema da madeira é que na tração ela rompe de vez, tá? Então, apesar dela ter uma boa elasticidade, ela rompe de vez na tração, isso não é muito legal. Ela não mostra fissuras, tal, apesar de apresentar uma flecha bem excessiva, tá? Então, se você vê uma flecha muito grande, a flecha que eu falo é justamente eu acho que eu não comentei com vocês, mas para o pessoal do Materiais 2, né? A flecha é justamente se no começo ela estava assim reta, tá? A flecha é essa distância aqui, tá? Beleza? É o quanto ela arqueia, né? Então, fazendo uma barra aqui, tá? Vamos supor uma barra bem apoiada. Depois que eu aplicar o carregamento, isso aqui vai deformar, tá? A flecha é justamente essa distância aqui, ó, essa distância vertical. Beleza? Bom, temos a fadiga ainda, pessoal, que não vamos entrar muito no mérito nenhum das duas disciplinas, tá? Porque isso é mais para situações de cargas críticas, ou seja, só numa estrutura que suporta uma máquina ou uma ponte, tá? Se for uma ponte de madeira, pode ocorrer, tá? Mas o que acontece é que se você tem um esforço várias vezes, tá? O mesmo esforço, né? Você vai variando o esforço, tá? Ao longo do tempo, da vida útil da estrutura, então você aplica o esforço, reduz, aplica, reduz, aplica, reduz, aplica, reduz. Acontece que o material, né? Se você que a gente fez um ensaio, né? A gente fez um ensaio lá de compressão, por exemplo, tá? E aí a gente obteve um diagrama de tensão-deformação assim, tá? Ou seja, essa aqui era essa daqui era a resistência última, né? A resistência à compressão, tá? Vamos supor. Se eu aplico carga, solto, aplico e solto, ou seja, se eu aumento, solto, aumento, solto, aumento, solto, aumento, solto, o que vai acontecer é que a resistência última aqui, ó, vai ser inferior, tá? Vai ter um gap, tá? Um delta de resistência, tá? E esse delta de resistência se deve justamente ao efeito da fadiga, tá? Você está fadigando o material, tá bom? Você está fadigando o material. Então, quando você está na academia, você faz aquele esforço repetitivo que você está fazendo, você está fadigando o seu músculo, beleza? Se você levantar só uma vez, você consegue levantar 50 quilos, tá bom? Se você precisa levantar 10 vezes, você não consegue, com certeza você não vai conseguir levantar 50 quilos, você vai levantar 20 quilos, 15 quilos, alguma coisa do tipo, beleza? A mesma coisa ocorre para a estrutura, tá? Veja que a madeira, inclusive, é bem semelhante aos nossos músculos, né? Fibrosos, né? Tem fibras, tá? A madeira é a mesma coisa. A diferença é que a madeira, quando a gente utiliza, ela é um ser morto, né? Ela não vai desenvolver mais fibras. E quando a gente está fazendo uma academia, um exercício, é justamente para desenvolver mais as fibras, né? E tornar o nosso corpo mais, o nosso músculo mais fibrado, beleza? Beleza, então a gente tem aqui algumas relações, a gente pode utilizar esse pré-dimensionamento, mas nós não vamos fazer isso nesse curso, tá? É muito avançado, seria um curso de pontos de madeira, talvez, tá? Mas para compressão, ó, tá? Gira em torno de a resistência depois de fadigado, tá? Gira em torno de 80% da resistência máxima, tá? Na flexão gira em torno de 35%, ó, isso aqui é importante, tá? Se o esforço for alternado, tá? Como assim esforço alternado? Se a viga ela flete assim, beleza? E depois flete no sentido inverso, tá? E fica oscilando para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Então a resistência cai para 35% apenas da resistência estática, beleza? Se for só para uma direção, né? Se for só para baixo, ela vai baixo, sobe, baixo, fica na posição zero, baixo na posição zero, baixo na posição zero. Então é em torno de 80% também, beleza? E aí cisalhamento, 35%. Cisalhamento na flexão, 40%, e etc. Tá, pessoal? Tem algumas correlações aqui, a depender da verificação que você for fazer do elemento estrutural, você vai utilizar uma delas, tá? Bom, então nós vamos parando por aqui nossa aula, tá? Tem também algo que eu tenho que falar de fluência, mas eu vou deixar para falar só para o pessoal
de estruturas de madeira, beleza? E aí nós vamos terminando essa aula por aqui. E a partir da próxima aula a gente separa as duas turmas, tá, pessoal? Então, vamos ter visões específicas para cada uma das turmas, perfeito? Então, até a próxima aula. Um abraço, tchau, tchau.